Fala, Taubaté, José Salva-Vidas aqui, hoje com a palavra de Deus, sempre trazendo o melhor do que Deus fala conosco, do que Deus nos orienta, do que Deus nos fortalece. Tivemos uma semana de cura, tivemos momentos que Deus falou conosco através de uma ida no Santíssimo, aonde Ele nos falou para ser muito forte e corajoso. Hoje Deus nos orienta mais uma vez na palavra, para nós nunca desistir. Olha a promessa. Hoje, quando eu estava no Santíssimo, Deus me deu essa palavra: nunca desista. E eu quero colocar diante dessa palavra algo que é promessa de Deus e que muitos não acreditam, que Deus fala conosco quando abrimos o coração verdadeiramente, mesmo estando no caminho miserável, mesmo estando num caminho difícil, mesmo estando no caminho de falar assim que já não está dando mais, mas Deus sempre tem uma resposta para cada um de nós. Por isso, vamos orar e entregar a Deus esse momento. Amado Pai soberano, diante da Tua palavra, que o Senhor nos use, Senhor Jesus, de forma plena, de forma concreta, para que a palavra possa chegar, Senhor Jesus, ao coração de cada um de Seus filhos que estão hoje nessa live, que possam ver aonde estiver, Senhor, mas que o Senhor possa tocar de forma plena, de forma concisa, e que as pessoas possam entender, do mesmo jeito que o Senhor hoje nos deu a parábola do joio, da parábola da semente, do grão de mostarda e do fermento. Por isso, Senhor Jesus, eu entro na Tua presença e entrego a Ti, Senhor, para a graça do nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja feita a vontade do Senhor sempre, em nome de Jesus, e assim seja. Quando Deus dava de manhã a palavra, eu falei do joio? Não. Temos também a parábola do joio, sim, que um dia eu vou trazer para vocês, mas hoje ele foi da semente, do grão de mostarda, aonde ele fala que nós somos tão pequeninos como o grão de mostarda, mas se nós quisermos ser grande, é só estar na sua presença, é só estar falando dele, quanto menor para sermos o maior, porque nós somos semelhantes ao reino de Deus. O reino de Deus é como a semente, então nós somos semelhantes. Nós temos que estar semelhantes, pequenos, sermos pequeninos para entrar no reino de Deus. E o fermento é quando nós deixamos ele fermentar, a palavra entrar em nosso coração e fazer com que ela dê frutos. O que é ter frutos? É você ser transformado, é você ser restaurado, é você voltar ao primeiro amor, que é Jesus Cristo, que é Ele que é o caminho. Mas hoje Deus dava essa palavra para nós nunca desistirmos, e por isso eu quero trazer essa palavra para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, hoje eu venho trazer a palavra que fica no livro de 1 Reis 19:4, aonde ele nos revela algo grandioso, algo de um profeta muito conhecido, um profeta que foi arrebatado, um profeta que, quando ele falou que ia chover, choveu, quando ele falou que ia parar, parou, porque ele tinha um coração semelhante ao de Deus, ele tinha uma sintonia, uma intimidade com Deus. E o nome desse profeta, ele se chama Elias. Elias viveu no século mais ou menos do 9 a.C., durante o reinado de Acabe, um dos reis de Acasias, no reino do norte de Israel. Na época, o reino era dividido, na verdade, Israel era dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, aonde ficava a capital da Samaria. E Elias surgiu como um poderoso profeta de Deus. Ele saiu, renasceu como um profeta de Deus para levar o que? A palavra de Deus. Ele levava num período de profunda apostasia e idolatria, aonde o povo já não acreditava mais, o povo já renunciava,
era uma renúncia de uma religião, renunciava à palavra de Deus, eles abandonaram a fé. Isso é a apostasia, um povo que já tinha delimitado, já não acreditava mais. E quantas pessoas existem ainda nesse mundo que ainda, se você fala que acredita em Deus, ele vira as costas para você. E a idolatria é que colocava algo ou alguém acima de Deus. E quando a gente coloca algo acima de Deus, isso é idolatria. Mas quando nós entendemos que Deus, ele está acima de tudo e que devemos ficar sempre no pé da cruz, não acima de Deus, porque tem muitos ainda pregadores, profetas aí estando acima da cruz, fazendo cobranças abusivas da palavra de Deus, porque é uma palavra que foi dada de graça ao nosso coração. E Elias, ele não deixava impune essas coisas. E a origem de Elias, ela vem de uma vida familiar de Elias. Sabemos que ele é da tribo do Tisbita, do morador de Gileade, da leste do Rio Jordão, e que o seu nome significa Jeová é Deus. Um reflexo direto, uma missão de reclamar, de relembrar de Israel a sua aliança com o Senhor, porque ele traz o que? Ele traz aquele povo a lembrança e fala: peraí, vocês têm que lembrar a aliança que vocês fizeram ao meu pai. Então tivemos vários tipos de aliança: uma aliança com Abraão, uma aliança com Noé, uma aliança com José, uma aliança com Jacó, e assim sucessivamente. E com Elias não foi diferença, mas ele tinha que relembrar aquele povo que fez essa aliança com os nossos pais antigos, que era Abraão, Isaac e Jacó. E aí ele vem com essa mensagem grandiosa. E Elias, ele era na época, quando Deus fala com ele para ele poder sair no capítulo 17, Deus pede para ele, fala para ele: ó, saia, toma a direção do Oriente e vai se esconder junto à torrente do leste do Jordão. Deus pede para ele sair, Deus dá essa direção para ele. E ele fala assim, porque ele era da época do rei de Acabe, e Deus usou ele para fazer vários milagres. Então Deus fala para ele: sai daí. O que eu já instruí para você, agora eu vou te instruir diferente, vou mostrar para você o caminho. E Elias foi, logicamente, a palavra diz que Elias foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, aonde deu a sucessão ao profeta Eliseu, aonde ele mesmo se declarou com um manto a Eliseu ser profeta. Acabe se casou-se com Jezebel. Acabe se casa com Jezebel, a princesa estrangeira, que induziu a Acabe, ao rei, a adorar a Deus de quem? De Baal, que é o Deus de pedra, em vez de adorar quem? O próprio nosso Deus. E por isso Deus envia o Elias, chama Elias para profetizar contra Acabe, avisando que não ia chover nos próximos dias. Essa era a missão de Elias, levar a mensagem àquele povo. E quem estava para levar esse povo era Acabe, o rei. Depois, logo em diante, Elias é mandado para as torrentes, aonde Deus fala para ele que ele seria alimentado pela água das torrentes, e logo os corvos iam alimentar a sua vida, a sua fome. Depois ele chega a Sarepta, aonde ele encontra uma mulher, uma viúva, aonde ela tem filhos, e ela tem farinha e óleo, e aí ele fala para ela: me dá o que comer. E ela pega e fala para ele assim: ó, o que eu tenho para comer eu tenho só para os meus filhos, eu não tenho para você. E ele fala: não, então você vai e faz para mim um pão e traga
me de comer, porque pão e água, porque a partir do momento que Deus já tinha falado para Elias, já tinha dado essa ordem, e Deus ia multiplicar as coisas na vida dessa viúva, e logo depois ela acontece o que? O seu filho morre, e Elias começa a orar a Deus, começa a pedir a intercessão de Deus, para que volte, para que Deus traga a alma daquele moleque de volta para ter a vida. E a mulher fala para ele: peraí, eu te dou de comer, eu trago para dentro da minha casa, e você, parece que foi uma maldição que você leva, parece que eu trouxe para você para matar o meu filho. Ele fala: calma, calma. E aí ele começa a orar a Deus, e está aí, mulher, o seu filho vive. Então logo depois ele fala, a única coisa que me chamou a atenção dessa mensagem é que ele fala: não te preocupes. Elias replicou e fala para ele: não te preocupes, vai fazer o que eu disse, mas primeiro prepara isso com um pãozinho e traz, pois assim fala o Senhor. Então era Deus que mandava Elias falar, era Deus que colocava situações na vida de Elias para que ele levasse para aquele povo, e os milagres iam acontecendo. Logo depois vem a ressurreição do filho dessa viúva. Ele diz assim: o que entre 1000 homens de Deus, porventura vieste na minha casa para me lembrares dos pecados e fazeres morrer o meu filho? Porque olha só, essa mulher tinha pecado, como nós temos muitos pecados, mas essa mulher, ela disse assim para Elias: espera aí, tu vens na minha casa para me lembrares, para me relembrar dos meus pecados? E aí leva o filho dela, e o filho dela morre. E ele fala, Elias respondeu-lhe: dai-me teu filho. E ela pega, dá o filho e começa a orar, agradecer, e agora o filho vem a viver. Logo em seguida, Elias vai junto a Abidias, servo de Acabe, e começa a falar. Abidias era uma pessoa que era um servo de Deus, uma pessoa que ele caminhava, acreditava, tinha fé, a fé dele era grandiosa, e ele é um das pessoas adoradoras que esconde 100 profetas na caverna e dá de comer. E ele pega e fala: peraí, como ele fala para ele? Não, agora você vai a Acabe e fala para ele que eu estou aqui, eu cheguei. E ele fala: peraí, eu não posso fazer isso, se eu estou te vendo e eu não te levar, ele vai me matar. Ele falou assim: não, vai e pode falar para ele, e tu, Elias, que fala para ele que tu, Elias, é meu senhor. Abidias, a caminho de Elias, veio à sua direção, como conhecesse Abadias, prostrou-se. Abidias, a caminho de Elias, prostrou-se com o rosto por terra e disse: és tu, Elias, meu senhor? Ele respondeu: sou eu. Vai dizer ao teu senhor: Elias está aqui, e diz qual é o meu pecado, para que entregues a mim, teu servo, nas mãos de Acabe, que me vai matar. E ele começa a dizer a isso, e diz assim Elias: pela vida do Senhor dos exércitos, cujo serviço estou, juro que hoje vou me apresentar a ele. Era ele chegar para ele e começar a explicar a situação. E aí ele falou: peraí, eu não posso fazer isso, porque se eu fazer isso daí ele vai matar. E aí ele começa a dizer isso. E aí ele começa a falar assim: então nós vamos fazer o seguinte, ó, você vai pegar, nós vamos ver qual Deus é o verdadeiro, se é o seu Deus que você está clamando, ou é o meu Deus que eu sirvo. E aí ele fala assim: então eu vou fazer essa proposta, ó, vou colocar para vocês aí, vocês vão fazer uma fogueira, vão colocar um monte aí de madeira aí, de pau, tudo, vão fazer uma fogueira, e aí sem fogo, sem nada, e vocês vão pegar e vão fazer o quê? Vão clamar a Deus. E eu vou fazer a mesma coisa, só que vocês vão fazer primeiro. E aí vocês começam a clamar a Deus. Se não vier fogo, não acender essa fogueira, aí vai ser diferente, aí o pau vai quebrar, porque daí nós vamos ter que conversar. E agora, depois eu vou fazer a mesma coisa,
Só que Elias começa a zombar, começa a falar para aquele povo, ó, começa a gritar mais alto aí, porque o seu Deus não está vindo não. E ali o povo pulava, dança da chuva, dança do fogo, pulava para todo lado e nada de fogo acontecer. Por quê? Quem acredita num Deus de barro, quem acredita num Deus que não faz nada? E aí Elias fala assim, agora sim, agora eu vou fazer a minha fogueira. Então Elias começa a fazer o que? Começa a juntar os paus e fala, começa a cavar aí que eu quero que vocês façam um buraco. E vão fazer um buraco e vão fazer como? Nós vamos encher de água, enche as talhas de água, joga no buraco, já joga em volta, joga essas águas no meio da madeira, vamos fazer com essas madeiras molhadas. Já viu madeira molhada pegar fogo? E aí aí Elias vai e começa a clamar o Espírito Santo, clamar o poderio de Deus e já fala, manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Imagina, é fogo pegando dentro d'água, é fogo pegando na madeira, é fogo. E aí o povo, pera aí, ó, agora sim nós começamos a entender quem é Deus. Não é aquele Deus de barro não, agora sim nós temos um Deus verdadeiro. É aquele Deus que fez o céu e a terra, aquele Deus que falou assim, haja-se luz, opa, haja-se a terra, aquele Deus que fez tudo, haja a iluminação do céu. Então esse é Deus verdadeiro. E aí aquele fogo estendeu ali e todo mundo começou e foram convertidos na palavra, no poder da palavra do profeta Elias. E aí, então ele diz assim, Acabe, some, come e bebe, porque eu ouço o ruído de muita chuva. Aí ele começa a profetizar, falar assim, agora é o seguinte, agora vocês vão ver outras coisas, que vocês não entenderam. Aí ele começa a falar assim, ó, sobe na montanha lá. E aí aqui tem aquela palavra do irmão lá, que ele diz assim, quando ele sobe a montanha, ele fala assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Já lembraram dessa música? Então, eu não lembro o nome do cantor lá, mas ele canta essa música aí. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E vai dizer a Acabe que se prepare com o carro e desça para a chuva, que não detenha. E aí começa a introdução de Elias. E aí chega na nossa mensagem, aonde Acabe vai e começa a falar para Jezabel, aquela que ele se casou, que tentou levar ele para a religião de Baal, de um deus falso lá. E aí ele pega e fala assim, agora espera aí, do mesmo jeito que Elias matou os profetas, porque Elias mata os profetas que estavam dançando lá tudo, que não queria seguir. E aí ele começa fala assim, agora, peraí, fala para ele lá, ó. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer, os deuses que me acumulem de castigos, se amanhã é a hora de tiver feito o castigo com medo que fizesse com os meus profetas. Porque Elias matou tudo. E aí ele falou assim, agora é você, agora eu vou te perseguir. É onde entra no nosso contexto da palavra de Deus. Isso aqui foi apenas aquela pincelada da palavra que vem nos orientar, que vem nos direcionar para um dia melhor, para um dia que nós temos que agradecer, temos que ter mais fé, temos que estar mais presente na palavra e ouvir a palavra de Deus. Deus fala para Elias ir para o Oriente, a leste do Jordão. Lá ele terá água, ele terá o que comer e será alimentado por quem? Por corvos. Mas Elias, ele tem medo. Elias está com medo. Olha só, a ameaça de Jezabel, ele tem medo. E a palavra diz assim para nós: depois adentrou o deserto e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junipeiro e pediu para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Olha a grandeza dessa mensagem para mim e para você, que é a mensagem, que é a palavra do Senhor.
Elias, um profeta que obedecia, que tinha intimidade com Deus. A pergunta é: como que está a sua intimidade com Deus? Mas isso não cabe agora você responder. Cabe sim você escutar a palavra de Deus, que foi lida, que vai ser passada de forma simples para o nosso entendimento. Mas já deixo uma direção: não tome decisões sozinho. Olha a direção que eu estou te dando. Não tome decisões sozinho. Porque quando Elias, para ungir um próximo rei de Israel, lá no 19, no fim do rei Acabe, ele foi morto como castigo de quem? De sua idolatria. Acabe foi morto porque era um idólatra. Só que quando a palavra de Deus nos dá essa direção, que Elias ele foi para um deserto, caminho de quê? De um dia. Andou bastante, sim ou não? Se assentou-se debaixo de um zimbro, como diz a palavra, e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, Senhor. Se nós entendermos isso e falar, olha só, ele centra o que era um zimbro. O zimbro era um arbusto da região fria, utilizado como tempero na medicina tradicional, usava como inflamação, infecção urinária, enfim. Isso era o zimbro. Mas quando ele fala, é uma árvore, um arbusto, uma árvore que dá essas ervas medicinais. E ele senta debaixo daquela árvore, porque ele já está zerado, ele está cansado. E quando ele está cansado, quando a gente está cansado, qual que é a tendência de fazer? Dormir, porque o corpo já não está aguentando mais. E só que ele fala no ânimo, e ainda ele tira aquela coragem. Ânimo é coragem. Ele tira lá do fundo essa coragem e fala para o Senhor: ó, já basta, Senhor, me dá a morte, tira a minha vida. Quantas pessoas nesse mundo hoje que vão estar ouvindo essa mensagem já falaram isso para Deus: Senhor, não dá mais, tira a minha vida. E Elias não foi diferente. Olha só a mensagem que vem lá de 9.000 anos atrás, antes de Cristo mais ou menos, que foi falado. E ele pega, nos diz isso hoje, no dia 28 de julho de 2025. Olha quanto tempo essa palavra já foi dita. E hoje ainda estamos repetindo isso, porque estamos perdendo a coragem, estamos perdendo o anseio para a vida. Deus, Ele te deu a vida em prol da dele na cruz, e hoje as pessoas estão falando a mesma coisa: peraí, Senhor, tira a minha vida, tira a minha vida. Porque se você for colocar a exemplo, ele fala no final: o melhor do que os meus pais, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele reconhece, ele é o exemplo de ser seguido, porque os pais da gente são exemplos a nós seguirmos. E ele fala isso, na humildade ele reconhece, ele tem esse reconhecimento da própria imperfeição, que nós somos imperfeitos e não somos diferentes. E Elias também era imperfeito, e ele pede isso para Deus, fala: peraí, tira a minha vida. Só que o engraçado é que quando Deus ele chega a Elias, Deus fala com Elias: o que fazes aqui, Elias? Isso é uma passagem de grandeza, Deus falando com ele: o que fazes aqui, Elias? E Elias ele fala assim: eu estou ardendo de zelo pelo Senhor. E Deus repete 2 vezes essa mesma frase: o que faz aqui, Elias? E Elias responde: eu estou ardendo de zelo
pelo Senhor. E no decorrer da situação, Deus, ele coloca algo para ele. Ele fala assim: porque os israelitas abandonaram tua aliança, demoliram teus altares, mataram a espada teus profetas, só eu escapei, mas agora querem matar-me também. E Deus fala para ele: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. Só que daí começa a situação, e ele vai para aquele monte, e de repente naquele monte tem terremoto, e Deus não estava no terremoto, e Deus, de repente vem o fogo, mas Deus não estava naquele fogo, de repente vem aquele vento impetuoso, aquele vento forte, mas Deus não estava no vento. Mas ele fala para Elias: o que fazes aqui, Elias? Ele fala: eu estou ardendo de zelo pelo Senhor. Tem horas nós temos que falar isso para Deus: Senhor, eu estou ardendo de zelo pelo Senhor, pela tua palavra, pelo que o Senhor tem feito por nós. Mas o povo de Israel estava sendo levado a adorar outros deuses, Senhor. Mas Elias mostrou aquele povo aos profetas. Ele falou: peraí, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal foram mortos. A esposa do rei Acabe, conhecida como adoradora de Baal, ela fica furiosa. Ela vai ficar furiosa, porque quando você levanta para falar de Deus, quando você levanta para falar da palavra de Deus, o inimigo fica furioso. Ele vem como um leão, não tem como, porque você está ardendo de zelo pelo Senhor. Então tem horas que nós temos que bater no peito e falar: Senhor, hoje eu estou ardendo de zelo pelo Senhor. Mas Elias estava passando por uma prova. E quantas pessoas não passam por uma prova? Mas ele sabia que estava acontecendo. O profeta para matá-lo, mas Elias tomou a melhor decisão: orar, clamar, pedir, sentir esse ardor no seu peito. É o que a palavra de Deus hoje está falando no Evangelho, que nós temos que ser como esse grão de mostarda, mas também nós temos que ser fermento. E Elias estava fazendo fermentar dentro do seu coração a cada dia mais a palavra de Deus. É nesse momento que nós temos que pedir. Toda vez que nós estivermos passando pela prova, nós temos que entender que existe um Deus verdadeiro, um Deus que não nos abandona de forma alguma, que Ele zela por nós. Mas desde que nós estamos nesse zelo, nesse ardor missionário, nesse fogo que é pela palavra de Deus, nós temos que arder, temos que ser esse fermento para que essa palavra nos transforma, para que essa palavra se encha, porque quando a gente tem esse zelo, esse ardor, quando a gente é esse fermento. O que é um fermento num bolo? O bolo ele não vai crescer se não tiver o fermento. Mesma coisa é a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela tem que ser esse fermento, de encher o nosso coração, de estar estufado, de estar, quando a gente come demais, a gente fica com a barriga cheia. E isso que tem que ser quando a gente ouve a palavra de Deus. E Elias, um grande profeta, ele nos ensina isso, porque ele, ao mesmo tempo que ele estava querendo tomar decisão, ele estava querendo tomar decisão como? Sozinho. Era ele e ele mesmo. Só que de repente ele entendeu que existia um Deus, que existe um Deus muito poderoso, mas ele tinha algo que nós não tínhamos. A semente de Elias não era o grão de mostarda, era muito maior do que um grão de mostarda, porque ele era temente a Deus, ele sabia a quem ele tinha confiado a sua vida, e nós temos que saber isso, a quem nós confiamos a nossa vida, para que possa ter momentos que venha a prova, mas Deus está ali, e Deus está ali perguntando a cada um de nós: o que fazes aqui?
João? O que fazes aqui, Rogério? O que fazes aqui, Manuel? Ele está falando o tempo todo. E Elias, quando estava passando essa prova, ele sabia de tudo. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas tem horas que devemos colocar nas mãos de Deus nossas decisões. Temos que colocar na mão de Deus o que nós vamos fazer, para que nós não tomamos decisões sozinhas. Porque quando a gente coloca Deus na frente das nossas provas, da frente dos nossos problemas, nós já estamos apresentando para Ele o nosso problema. E o nosso problema não é tão grande o tamanho do nosso Deus. Então é isso que nós temos que entender. E Elias entendia muito bem isso, porque vai existir momentos em nossa caminhada com o Senhor que travamos muitas lutas dela dentro de nós. Não são lutas exterior, não. Às vezes é luta contra nós mesmos, luta interior que está dentro de nós, que nós estamos lutando a cada dia, lutando por algo melhor, lutando por uma vida melhor, lutando por projeto que não está dando certo, lutando pela caminhada dentro da igreja, lutando pelo nosso grupo de oração, lutando pelos nossos cultos do dia a dia, pelas nossas obras diárias. Mas vai ter momento que muitas delas, às vezes, está falando, peraí, é briga interior. Não é, é exterior, é algo que está por fora. É isso que é nossas brigas. Muitas das vezes travamos muitas lutas, muitas delas são exteriores e outras são interiores. E quando a luta é exterior é fácil, mas quando a luta é interior é difícil. Então, quando está interiormente a nossa luta, nós temos que entregar a Deus, que é quem? É o nosso coração. O rancor, a mágoa, as coisas que nos ferem, as coisas que já nos feriram, uma separação, uma traição ou algo parecido. E aí é momento que a gente tem que entregar a Deus. Uma briga em familiar, é isso que nos está chegando, fazendo com que nós não alcançamos a graça de Deus. E para isso Elias tinha convicção, ele sabia do tempo todo dessa caminhada, que a briga dele mesmo não era mais interior, era exterior, porque Jezabel estava vindo para pegar ele, mas só que ele tinha algo maior, tinha quem lutava por ele. E é isso que nós temos que entender. E diante dessa intensidade, dessas lutas que nós vivemos, nós podemos tomar uma decisão que pode ser mudar a trajetória de vida. Essa é a decisão única que nós temos que fazer, mudar a nossa trajetória. Eu tenho andado com um amigo que não está bem, sai fora dele, muda de caminho. Eu tenho feito um serviço que está dando ruim ao tempo todo, muda de caminho. Eu tenho feito uns projetos que não está dando certo. Não deu certo esse projeto. Peraí, mas você já tentou outras coisas, outros caminhos? E é isso que Deus fala conosco através dessa mensagem, aonde nós temos que mudar a trajetória da nossa vida, colocar Deus na frente para lutar conosco. Anjos, arcanjos, São Miguel com a sua espada, e assim a gente vai conquistar, porque se teve uma luta lá no céu, aonde Miguel derrotou o inimigo, ele vai descer e vai derrotar também o inimigo da nossa vida, que às vezes nós não entendemos, porque mudar a nossa trajetória, tomar decisões é em todas as partes, empregos, projetos, igreja, estudos, relacionamentos, casamento, é tudo. Não é só o que, eu tenho que mudar o jeito de ser. Logicamente, isso daí já é algo interior. Então a palavra nos mostra que Elias, ele pede para si a morte, mas Deus entra com o quê? Com a misericórdia. Deus entra com a misericórdia sobre nossas vidas. Ele não nos prova além das nossas forças. Ele não ia fazer, eu vou quebrar Elias lá porque Elias é forte. Não, ele vem ao auxílio às nossas fraquezas. É quando estamos fracos que ele nos torna fortes. E Elias não ficou diferente. Ele fala, peraí, ele não nos prova além das nossas forças. Enviará os recursos para continuarmos a nossa caminhada. Olha só
Você está passando momentos de dificuldades, momentos de lutas, de provas, momentos turbulentos na sua casa, momentos às vezes que você não tem uma direção a tomar. Então entregue seu caminho a Deus, entregue seu caminho ao Senhor, porque Ele vai te dar força, Ele vai mudar a sua trajetória, Ele vai te dar recursos para você continuar nessa caminhada. Ele não vai te deixar sozinho, Ele não dá um fardo que você não possa carregar, meu irmão. É isso que nós temos que entender, porque é algo que você está achando que não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. Às vezes Deus está te dando momentos de recomeço. A palavra é essa, recomeçar. Por isso que no Santíssimo vinha a palavra não desista, não desistir, não desistir, não desistir. Irmão, não desista. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem algo grandioso na sua vida. Deus tem algo grandioso, Deus tem recursos para você continuar na sua caminhada. Elias pediu a morte, mas quando ele olha, ele fala assim: peraí, por que eu peço a morte? E de repente ele dorme, cansado. E aí o primeiro anjo vem para poder auxiliar e fala para ele: come. Por que está falando isso? Olha só, Deus falando para você hoje, Deus tocando em você nessa tarde, começo de noite, Deus falando: peraí, dorme. Agora Deus está falando para você: come. Come do quê? Come da palavra de Deus. Come da palavra de Deus, porque você está com fome. E Elias dormia porque estava com fome. Elias não precisava da palavra, porque ele já tinha a palavra, que era Jesus Cristo, amém? Então ele pegou, ele falou: espera aí, come. O primeiro anjo desce e fala para ele: come. Aí vem outro anjo e fala para ele: come. Sabe por quê? Deus estava falando para Elias: olha aqui, come. Sabe por quê? O que está te esperando? Você tem que estar forte. Por isso que ele fala: tenha ânimo, tenha coragem, seja forte, corajoso. Olha aqui, Elias, você vai comer, você vai voltar a sua energia, você dá força. E para nós, se nós trazermos para nós hoje aqui, Deus está falando para cada um de nós: coma, porque você está fraco. Coma do quê? Coma da palavra de Deus. Coma dia e noite, medita na lei, o que foi falado na palavra anterior, medita na lei dia e noite, não desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque eu sou Deus e eu estou contigo, aleluia, porque Deus, Ele não nos desampara, Ele não vai te dar um fardo que você não possa carregar, porque você está fraco, Elias, você está fraco, Elias, mas então você coma da palavra de Deus. É isso que Deus coloca para nós. Anjos, Ele coloca anjos para nos orientar, como colocou para Elias: coma, coma. E Elias começou a comer. Coma, coma, coma. E a palavra, ela diz clara nessa passagem. Ele fala assim: vai e volta para o deserto de Damasco, unge também Jeú, filho de Nanci, o profeta, em teu lugar, que escapar da espada, porque teria luta grandiosa ali ainda. Mas ele coloca aqui, ó: estou ardendo pelo Senhor. Mas ele falou assim: tornou-se a dormir. Olha aqui, ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão amassado na pedra. Ele dormiu, quando ele acorda, ele vê um pão assado na pedra e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Aleluia. Olha que Deus está falando para mim e para você: coma, levanta-te e anda, porque você nem começou a sua trajetória ainda, você tem um longo caminho para percorrer. E Elias levantou, comeu, bebeu e com força 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, aonde aconteceu
tantas coisas, aonde o vento veio forte, Deus não estava no vento, aonde veio fogo, aonde veio terremoto, e Deus não estava no terremoto. Mas hoje Deus está falando para mim e para você: o que fazes aqui, João? O que fazes aqui, Rogério? Eu estou falando para você, eu estou ardendo de zelo pelo Senhor, aleluia, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Diz a palavra do Senhor que enviou um anjo e disse de comer. O amor de Deus insiste conosco. Deus, Ele está insistindo conosco, mesmo nas situações difíceis, mesmo nós sendo miseráveis, de não acreditarmos no que Ele pode fazer. Deus está dando essa orientação. Olha só, para nós terminarmos, o que diz Tiago 5, 8, 10 e 11. Sede-vos também paciente, olha, paciente, fortaleça os vossos corações. Então ele está pedindo para nós fortalecermos os nossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, tomai por exemplo em aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó. Essa é a palavra para mim e para você nessa tarde. Irmão, não desista. Não desista. Está vindo tempos de glória, está vindo tempos de chuva, está vendo tempos de bonança, está vendo tempo, irmão, aonde nós vamos gritar o hino da vitória. Como diz o salmista, temos que salmodiar dia e noite, cantar hinos. Sabe por quê? Porque olha só, ele foi claro, aqui ele diz, quando ele sobe no monte, ele sobe ao monte, e ele diz assim, ó, ele sobe ao monte e ele diz assim: eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É o sinal de Deus que ainda vai chover, chuva de graça, chuva de bênção na sua casa, na sua família. Temos passado pela seca, temos passado momentos difíceis. Aquele povo dançava na fogueira, gritava, pulava, cada dia gritava mais, mas não tinha um Deus verdadeiro, aquele Deus que ele vem com fogo molhado, no chão molhado, na madeira molhada e faz pegar fogo. É isso que nós temos que acreditar, porque Deus, ele fala conosco através das nossas orações. Então, irmão, muda a sua trajetória, muda seu caminho, confia a sua vida no Senhor, porque, irmão, Ele enviará recursos para continuarmos a nossa caminhada. Por isso, vamos orar a Deus com convicção, do mesmo jeito que Elias orou, porque Elias, ele entra naquele momento, ele tem visto aquela menina que estava ali morta, mas ele acreditava que tinha um Deus que orava por nós. Vamos orar assim, falando com Deus. Senhor Pai, nessa tarde, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, meu coração. Eu quero que o Senhor me restitui desde o pé até a ponta do último fio de cabelo de nossa cabeça, Pai, para que o Senhor possa nos restaurar, nos conduzir a algo grandioso, porque nós temos que acreditar que o Senhor pode. Nós temos que fazer com que as pessoas também acreditem, Pai, na sua verdadeira força, porque o Senhor tinha algo grandioso para nós, como teve nas mãos de Elias, aonde ele levou, aonde ele foi até o final com a sua palavra, honrando o teu nome, porque ele falava que era o enviado do Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor desça em cada coração nessa tarde, que eles possam estar fervendo, como aquele fermento está sendo
enchido, está sendo preenchido o coração de cada um, e que nós podemos que continuar sendo esse pequeno grão de mostarda, porque, Pai, eu sei que a hora que for germinado, a hora que essa árvore crescer, aleluia, vai ter frutos. Eu creio que esse fermento que já está entrando no nosso coração, ele vai nos encher, vai nos restaurar, e vamos dizer como Elias disse: estou ardendo de zelo para o Senhor. Assim diz o Senhor, assim seja, amém. Glorificado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Que você tenha uma ótima noite na presença de Deus, porque depois disso tudo, Elias, ele coloca o que? Ele joga o seu manto para Eliseu, aonde ele fala, ó, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correr atrás de Elias, dizendo: deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, lembra o que te fiz. Estas são as palavras do Senhor para mim e para você, meu irmão. Vai, eu não sei o que está te atormentando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas hoje a palavra de ordem é: vai e volta. Eu não sei se você já foi, mas eu sei que você tem que voltar. Mas lembra do que te fiz. É Deus falando para você: você pode ir, mas volta, porque você lembra do que eu te fiz. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre e seja louvado. Uma ótima noite na presença do Espírito Santo. Já compartilha para o seu irmão que está precisando dessa mensagem. Não desista, porque Deus não vai desistir de você, como não deixou de desistir de Elias. Glória a Deus, que palavra tremenda.